O que é modelo de redação? É uma estrutura pronta de redação, um texto pronto que você vai adaptar ao tema, preenchendo lacunas e tomando decisões. A quantidade de tempo que você leva fazendo a redação é muito menor e eles servem para desbloquear você que está olhando para a folha em branco e não sabe o que escrever. Essa é uma estratégia testada e validada para a prova do Enem, para a grade de correção do Enem, e já leva há anos pessoas a tirarem de 900 para cima, mesmo se dedicando pouco tempo. E nesse vídeo eu trouxe o meu modelo de redação para o Enem 2023, feito de acordo com o meu método, o método LP. Ele começa assim: ensaio sobre a cegueira, que é o nome de uma obra, retrata a invisibilização de certos problemas da sociedade. Na realidade brasileira, a crítica de Saramago, né, que é o autor dessa obra, é verificada na ou no, e aí você vai colocar o tema. Toda vez que tiver uma palavra em caps lock, assim, todas as letras maiúsculas, significa que essa palavra é uma lacuna. Você tem que preencher com o que ela pede. Então, nesse caso, com o tema. Vírgula. Que, e aí agora você vai explicar o problema. Agora vem a tese. Com isso, emerge um problema sério. Vírgula. Em virtude de, da ou do, e aí você vai colocar o seu argumento 1, que é uma das causas do problema, e de, da ou do, e aí você vai pôr o argumento 2. O primeiro argumento que eu selecionei para esse modelo desse ano é a formação familiar. Então eu já vou colocar aqui no lugar de argumento 1 da formação familiar. E o argumento 2 que eu selecionei para esse modelo é a sensação de superioridade. Então eu já preenchi essas lacunas para você. O modelo de primeiro parágrafo então está dividido em 3 partes, que é como a gente faz no método LP. Primeiro, uma estratégia de abertura com a citação a essa obra, ensaio sobre a cegueira. Depois, a problematização, a segunda parte, que começa aqui com na realidade brasileira e vai até o ponto final. E por último, a nossa tese. Essa não é a forma obrigatória de fazer redação do Enem, mas definitivamente é a mais estratégica. E é por isso que no método LP a gente segue exatamente esse passo a passo. Nesse cenário, vírgula, ressalta-se, vírgula, de início, vírgula, esse é um modelo com muitas vírgulas, que o ou a argumento 1 é um fator do problema. A gente vai usar formação familiar, mas eu não quero repetir, porque eu acabei de falar ali na linha 5. Então tá muito perto para eu dizer de novo formação familiar. Por isso eu vou buscar um sinônimo, como é o caso, a influência da família, tá? Então, que a influência da família é um fator do problema. Agora vem o embasamento para esse argumento. No método LP a gente sempre vai trazer um pensador, uma citação, uma alusão que endossa, que embasa o nosso argumento de formação familiar. Aristóteles definiu família, entre aspas, né, porque a gente está falando do termo, mas aspas não é critério de correção do Enem, então se por acaso você esquecer, não tem problema, como a comunidade que serve de base para a sociedade. Eu adoro esse pensamento dele, é muito bom para redação. E agora vem a terceira parte do desenvolvimento, que é a argumentação. De fato, a família, você pode colocar o seio familiar, por exemplo, o meio familiar, se você quiser, tem papel basilar. O que a gente usou basilar? Porque ele fala que a família é a base. Então a gente deu um jeito de repetir o que Aristóteles fala propositadamente, só que com um adjetivo no lugar de um substantivo. Na ou no, e aí você vai colocar o tema, vírgula. Visto que, e agora você vai explicar o que tem a ver a formação da família com o problema que é o tema que sobre o qual você está escrevendo. Vamos fechar esse parágrafo com assim, a gente ainda tá na argumentação, tá? Urge que as famílias reconheçam o poder que tem de influenciar o coletivo e mudem sua postura. Vamos agora para o próximo parágrafo, que é o outro parágrafo de desenvolvimento, com a mesma estrutura desse, só que para o segundo argumento, que é a sensação de superioridade. Além disso, nosso conector interparágrafo amado, outro fator influenciador. Por quê? Porque lá em cima a gente colocou que a influência da família é um fator, e agora outro fator influenciador. Olha como o texto vai se costurando. E agora a gente vai por argumento 2, sensação de superioridade. Aqui a gente pode usar as mesmas palavras que a gente usou lá em cima, porque tá longe, né? Sensação de... Nossa, minha letra tá pavorosa, me desculpa por isso. Tá lá na linha 15, e eu tinha mencionado lá na linha 6,
6, 5 e 6, então não tem problema eu usar as mesmas palavras, tá super distante. Repetição não é algo que é proibido na redação do Enem, mas a gente tem que sempre distanciá-las. Vamos para o embasamento. Bourdieu define violência simbólica, entre aspas, né, porque é o conceito dele, como a inferiorização, adoro esse conceito de Bourdieu, inferiorização de indivíduos por crenças dominantes. Ok, embasamos, trouxemos um pensador para falar sobre sensação de superioridade, né? Quem se sente superior, na verdade, está aplicando violência simbólica a outra pessoa ou a outro grupo. E agora vem a argumentação. Tal violência, eu sempre vou retomar a citação que eu acabei de colocar para tirar nota máxima não só na competência 3, que avalia a argumentação, como também na competência 2, que está avaliando se eu usei esse repertório ou se eu só coloquei ele para encher linguiça. Está presente na ou no, e aí você vai colocar o tema. Veja que a gente está colocando o tema uma vez por parágrafo. Esse é o mínimo, gente, para a redação ter progressão textual sem se perder da temática principal. É como se mencionar o tema fosse uma espinha dorsal da minha redação, percebe? É eu sempre voltando para o centro, que é o tema. Vírgula. Uma vez que, e agora chegou a vez de eu explicar essa segunda causa. O que tem a ver a sensação de superioridade que alguns grupos têm com relação a outros com esse tema? Eu tenho que explicar. Não pode estar subentendido. Explicar a causa. A meta é terminar esse vídeo antes que acabe a bateria da minha caneta e do iPad. Vamos lá. Tudo pelo seu 900+, meu amor. E agora a gente vai fechar. Dessa forma, é preciso combater a violência simbólica para superar o problema. Posso repetir a palavra problema também, desde que não seja pertinho uma repetição da outra. Ok, temos agora nosso modelo de terceiro parágrafo. Vamos para o último e mais assustador. A gente vai dividir esse parágrafo também em 3 partes, tá? Esse é o método LP, é um método de 9 partes. 3 na introdução, 3 no desenvolvimento e 3 na conclusão. Assim como as redações nota 1000 fazem há anos e agora chegou sua vez de fazer. A gente vai começar anunciando que vai ter uma proposta de intervenção, para não ficar secão assim, tô argumentando no nada, pá, comecei a intervir. Não, eu vou avisar o meu leitor, entendeu? Eu vou guiar o meu leitor pelo que eu tô pensando, pelo que eu tô fazendo. Esse é o segredo de um bom autor. Ele sempre tá pensando no leitor. Portanto, a gente sempre vai usar portanto aqui, tá? Sempre. Não troque. Só repita, faça isso que vai dar tudo certo. É indispensável intervir sobre... Aqui a gente não vai repetir problema, porque a gente acabou de falar lá na linha anterior. Então, sobre esse cenário. Inclusive, eu fiz um post com sinônimos que você pode usar para não repetir a palavra problema, sociedade brasileira, tá? Dá uma olhada lá, @lume.. E agora a gente vai intervir. Para isso, aqui eu criei uma intervenção, você pode alterar tudo que você quiser. Se você quiser alterar o agente, você altera, a ação, você altera. O importante é que você siga essa estrutura. Para isso, vírgula, agora é o agente. Eu escolhi o YouTube. O YouTube deve criar. Você vai usar exatamente assim. E aí você põe o que ele deve criar. Eu coloquei uma série de vídeos sobre o tema, tá? Uma série de vídeos sobre e aí você vai colocar aqui o tema, vírgula, por meio de, e agora você vai pôr o modo, tá? Eu escolhi o seguinte, entrevistas com sociólogos. Mas você pode alterar, tipo, dependendo do tema, é melhor colocar entrevistas com psicólogos, entrevistas com médicos, tipo, sei lá, se o tema tem a ver com alimentação, vou colocar nutricionistas, entendeu? Você vai alterando o que você precisar. Vírgula, a fim de, segue essa estrutura, tá? Agora é a finalidade. Qual é a finalidade? Aqui a gente sempre vai colocar o argumento. Então essa é uma proposta de intervenção para intervir sobre a sensação de superioridade. Então eu vou colocar ele aqui, só que com outras palavras. Eu vou colocar a discriminação. Então a fim de reverter a discriminação que impera. Tá faltando uma coisa nessa proposta, que é o detalhamento. Eu vou colocar em outro período. Tal ação pode ainda conter uma divulgação em outras redes sociais para chegar a mais pessoas. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente não quer abandonar o outro argumento, que é formação familiar. Se a gente quer uma nota máxima na competência 3, a gente precisa retomar os 2 argumentos. Então um já foi, agora falta formação familiar. Eu vou colocar o seguinte, paralelamente é preciso intervir sobre a formação familiar presente no problema.
E agora eu vou para a última parte, que é o fechamento da minha redação. E no método LP a gente sempre fecha retomando a introdução. Então vai ficar assim, dessa maneira, tá? Vai escrito no modelo dessa forma, mas eu não quero repetir conectivos, eu já usei dessa forma. Então eu vou usar dessa maneira. Será possível superar a cegueira social de que Saramago falou. Ponto final, redação terminada, tenho certeza que vem 900 mais dessa redação aqui. Luma, posso pegar só esse modelo e replicar? Posso copiar todas as palavras? Posso usar ele no dia do Enem? A resposta é sim. O que eu quero pra você agora é que você desbloqueie e destrave. Então só pega esse modelo e vai aplicando a 1, 2, 3 temas pra você sair da estaca zero, que é o meu objetivo com esse vídeo. Vai ser o maior destravamento coletivo de redação que esse Brasil já viu. Porém, eu preciso ser muito sincera com você. Chegar no Enem apenas com um modelo de redação não é algo que você quer. Por quê? Pode ser que formação familiar e sensação de superioridade não sejam os melhores argumentos para esse tema. Pode ser que ensaio sobre a cegueira não seja a melhor estratégia de abertura para esse tema. Então, a minha sugestão é que você tenha outros modelos na sua cabeça para que você faça escolhas. Então, por exemplo, Luma, eu vou fazer a mesma estratégia de abertura e o mesmo segundo argumento, mas o primeiro argumento eu vou trocar. Eu vou colocar uma missão governamental. Por quê? Porque nesse tema faz mais sentido, porque na minha cabeça faz mais sentido. É isso que eu quero pra você. Eu quero que você tenha esses modelos bem modulares mesmo na sua cabeça, como um quebra-cabeça, pra você ir fazendo as trocas necessárias e ter no final uma redação que faça sentido, uma redação que convença, porque argumentação é isso, é convencimento. O corretor precisa ser convencido de que você tirou 900 mais. Por isso eu quero te convidar a entrar no método LP, onde estão os mais de 200 modelos de redação que eu já criei. E você vai poder aprender comigo não só os modelos, mas como aplicar diferentes temas. Lá, na fase de número 2, eu aplico todos os modelos a temas para você ver na prática como que é preencher essas lacunas, o que eu coloco na hora de explicar, o que eu coloco na hora de argumentar. Eu vou deixar o link aqui embaixo e eu te espero lá.